como eu disse aos irmãos, como eu digo em algumas pregações, né? Eita, irmãos, esse texto aqui me faz vir pregar assim, com o coração pesado, né? Constrangido comigo mesmo, por ser um texto assim, muito forte, que tanto eu apanho muito ao pregá-lo, como também estarei exortando a igreja de maneira muito dura. Mas o texto de hoje à noite é um texto que traz assim honra ao pregador. É um texto que dá prazer, dá orgulho de pregar nesse texto. Poder falar sobre o homem que nós vamos falar nessa noite é algo assim extraordinário. E graças a Deus que Deus nos proporcionou essa oportunidade. Nessa exposição do livro de Atos, nessa sequência de sermãos, chegamos em Estevão. Os irmãos sabem, eu não tenho filho homem. Quem sabe ainda, né, Sônia? Quem sabe ainda? Mas se eu tivesse um filho homem, eu afirmo categoricamente para os irmãos, o nome dele será Estevão. Cada pessoa tem um personagem, uma personagem que lhe chama a atenção, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Obviamente, nós temos personagens importantíssimos, né? Tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto os apóstolos. Mas Estevão me toca de uma maneira assim especial. Pela qualidade de testemunho, pela qualidade doutrinária desse homem, pelo seu testemunho de vida, pela forma pela qual a sua vida foi tirada, e mesmo assim ele, até mesmo no seu último momento de vida, testemunhou deste evangelho que ele abraçou. Então Estevão é aquele tipo de homem que deveria ser assim o exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Em uma sociedade em que nós carecemos de bons padrões, quando você percebe quem são os ídolos da nossa geração, quando você observa quem são os ídolos da juventude, dá desespero. Às vezes, principalmente aqui no Brasil, os jovens estão se espelhando em pessoas que você, ao olhar para essas pessoas, você diz assim, meu Deus, o que é que nós podemos esperar de uma geração que tem como parâmetro de comportamento tais pessoas? Nós cristãos, nós também não podemos viver sem padrões, nós temos que ter exemplos que nós precisamos dizer assim, Senhor, que eu seja igual a este homem, a esta mulher. Nós temos inúmeras mulheres também na Bíblia que merecem ser seguidas pelas irmãs, mas nesta noite, aprove ao Senhor, aqui na igreja do Viane Moura, nos trazer esse testemunho, poder contemplar a vida de um dos maiores homens da história da igreja cristã. E eu coloquei lá, né, na nossa propaganda, que é posta na página da igreja, no Facebook, o seguinte tema: Estevão, um exemplo de ortodoxia e ortopraxia. Eu já ensinei aqui à igreja o que é que esses dois termos querem dizer. São dois termos gregos. Ortodoxia tem a ver com caminhada correta, passo certo, caminho, né? Caminho de que você não se desvia, é um caminho progressivo e correto. Ortopraxia tem a ver com comportamento correto, atitude correta, testemunho correto. E obviamente deveria ser a busca de todo cristão. Ter uma doutrina correta, porque aí, na história da igreja, o termo ortodoxia passou a ser usado a doutrina correta. Quando a doutrina está correta, quando aquilo que está sendo usado é correto, está sendo ensinado é correto, nós dissemos que aquela doutrina é uma doutrina ortodoxa. Quando uma igreja diz assim, nós somos ortodoxos em nossa doutrina, é porque nós queremos dizer que a nossa doutrina é uma doutrina correta.
E obviamente a igreja deve lutar com todas as forças, né, buscar através de todos os meios ter uma doutrina correta, porque é a doutrina que vai fortalecer a nossa fé nos momentos da dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de desânimo. É a palavra do Senhor que vai encher o nosso coração de esperança. Amém. Mas não podemos ficar somente na ortodoxia, na doutrina correta, no ensino teológico. Vivemos dias no Brasil de muita ênfase nisso. Graças a Deus, um despertar pela teologia reformada. As igrejas reformadas estão aí surgindo, sendo abertas. As igrejas históricas que passaram algumas gerações abandonando a doutrina reformada, graças ao Senhor por uma ação poderosa, esse desejo pela doutrina correta tem sido despertado pelo Senhor no coração da igreja. Louvado seja Deus por isso. Amém. Mas não basta ter a doutrina correta, não basta ser um excelente, um exímio leitor de livros. Os livros são bons, os livros são companheiros, devemos ter livros. Se puder comprar livros, meus irmãos, comprem, cresçam, tenham bibliotecas em suas casas, comprem. Se precisar da minha ajuda, estou aí, pastor, que autor eu devo comprar, que livro eu devo comprar, eu estarei à sua disposição para dizer, compre, porque é bom. Mas não devemos ficar só com conhecimento. Deve haver também em nós um comportamento correto. Essa doutrina precisa produzir em nós vida. Essa doutrina precisa produzir na igreja um comportamento correto. Há uma ideia equivocada de que, e isso está muito arraigado nas igrejas tradicionais, as igrejas conservadoras, de que não, o que importa é a qualidade do ensino, quantidade não importa. E nós vamos perceber, eu já ensinei isso a essa igreja, de que quando a Bíblia é ensinada de maneira correta, ela também vai produzir os resultados corretos. O meu discurso precisa ser confirmado pelo meu o quê, irmãos? Pelo meu testemunho. Muito da força, ou muito da pouca força do discurso da igreja evangélica aqui no Brasil está porque nós pregamos uma coisa, mas vivemos o quê? Outra. O nosso testemunho perde a força justamente por isso, porque nós temos um discurso bonito, mas a nossa prática desmancha aquilo que nós temos pregado. Então, nessa minha breve introdução, eu quero mostrar para os irmãos, e vou fazer isso de maneira muito rápida, muito objetiva, apenas mostrando no próprio texto características desse homem. O exemplo é tão forte que eu não preciso, não é perder tempo, mas gastar tempo explicando muita coisa, porque o próprio exemplo ele é tão claro, ele é tão forte, ele é tão constrangedor, que não terá como eu e você entendermos aquilo que eu estou colocando de outra forma nesta noite. Pastor, o que fazer então? Qual é o maior exemplo que o senhor poderia nos dar de ortodoxia e ortopraxia? Doutrina correta e comportamento correto. Eu quero dizer para mim que nesta noite, porque geralmente os crentes têm a seguinte visão: pastor, estas coisas aí só quem podia fazer é Jesus, porque Jesus, eu quero dar um exemplo de um homem que obviamente não era Jesus, mas que ele imitou o seu mestre integralmente. Tanto que nós vamos ver nesta noite que as suas últimas palavras, isso é impressionante, gente, impressionante. As últimas palavras de Estevão foram uma citação direta do discurso do seu mestre. E isso é impressionante. Então era um homem que conhecia, ele conhecia o que Cristo disse. Ele conhecia o que Cristo disse no momento em que as pessoas zombavam dele na hora da crucificação. Ele sabia, como nós também sabemos. A pergunta que eu faço agora é: o que é que nós iríamos fazer se estivéssemos vivendo a mesma situação que aquele homem viveu? Pessoas atirando pedra, querendo tirar a sua vida. O que é que você ia dizer nessa hora? O que é que você ia dizer? O que é que você ia fazer? Estevão
fez a única coisa que ele poderia fazer como cristão. Senhor, não lhes imputes este pecado. É constrangedor, é de chorar de desespero, de dizer, Senhor, que tipo de cristão eu sou. Mas que nesta noite nós olhemos para esse homem e busquemos nele um exemplo, um padrão de comportamento cristão. Amém, meus queridos irmãos? Amém. É isso que eu quero apresentar para vocês. Então olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. No último sermão nós falamos sobre a diaconia, né? Sobre como é que surge o diaconato, como é que os diáconos foram escolhidos. Mas eu quero chamar a atenção para o verso 3. Olha aí, verso 3. Olha aí na sua Bíblia. Verso 3, capítulo 6, verso 3. Preste atenção, por favor. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Qual é a primeira característica? Boa reputação. De boa reputação. Qual é a segunda? Cheios do Espírito Santo. E a terceira? Sabedoria. E de sabedoria. Então olha para mim. Havia necessidade de diáconos, homens, eu já expliquei, que serviriam a igreja. Mas não podia ser qualquer um. Porque o ministério seria um ministério importante, um ministério que iria abençoar a vida daquela comunidade. Ou não, né? Quando o ministério não é bem exercido, ele pode trazer problemas para a comunidade. Mas aqui a intenção era abençoar a comunidade. E os apóstolos dizem, olha, nós precisamos escolher homens que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e que tenham o que, irmãos? Sabedoria. Claramente, os termos que eu proponho para vocês nessa noite estão inseridos aqui. Esses homens deveriam ter ortodoxia, eles deveriam ter boa doutrina, mas obrigatoriamente também esses homens deveriam ter ortopraxia, eles deveriam ter bom o quê? Bom testemunho. Também não devemos pensar que tem que ter, como ter bom testemunho sem o quê? Boa doutrina. Boa doutrina. Exemplo, Estevão vai ser um exemplo disso nessa noite. Daqui a pouco eu vou mostrar de maneira rápida isso para os irmãos. São 2 elos que não podem ser rompidos, Eduardo. Tem que ter bom conhecimento. A doutrina evangélica, a doutrina protestante, ela é uma doutrina, ela é uma fé racional. Racional não de que ela se baseia no racionalismo, não é isso. Racionalismo é outra coisa. Mas de que ela é uma fé que está alicerçada na razão da revelação das Sagradas Escrituras. Então, se eu quero expor a minha fé de maneira racional para outras pessoas, eu preciso fazer o que com essa fé? Eu preciso entendê-la. Ela precisa dominar a minha mente. Eu preciso saber explicar isso às pessoas. É por isso que Pedro diz, olha, é necessário que vocês saibam explicar a razão da fé que há em quê? Em vós. Ô irmão, você crê? Creio. Mas como é que é isso? Não sei. Ué, não pode. Mas enfim, boa reputação, cheia do Espírito Santo e muita sabedoria. Olhe para o verso 4. Mas este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram, e qual é o primeiro eleito? Estevão. Interessante que Estevão não levantou a mão, Estevão não fez campanha, Estevão não prometeu nada, né? Disse, se eleito, prometo! Não. Foi eleito. Eleito a partir dos pré-requisitos. Então veja, estamos aqui diante de um homem que a comunidade o destaca. Como um homem de o quê? Boa reputação. Um homem cheio do quê? E um homem o quê? Sabedoria. Esta deveria ser a grande força da igreja evangélica brasileira. Que nós cristãos, quando alguém lá fora
Falando de igreja não, lá fora. Quando houvesse uma pesquisa e se perguntasse de pessoas assim, precisamos de pessoas de boa reputação, pessoas cheias de vontade, e lá fora não vão se perguntar, cheios de vontade e com muita sabedoria. Oh, como seria bom, meus irmãos, aí nessa sociedade, que os dedos fossem apontados para quem? As igrejas. Para os cristãos. Né, Bia? Como isso seria bom? Mas infelizmente esta não é a nossa realidade. E daí está o problema da nossa pouca força, do nosso pouco crescimento. Mas tudo bem. Verso 8, olha aí na sua Bíblia. Eu quero provar para os irmãos de maneira muito rápida, de maneira muito clara, mostrando só essas características desse irmão, esse irmão que se coloca para nós como uma personificação da ortodoxia e da ortopraxia. Veja aí no verso 8. E Estevão, cheio de quê? Cheio de fé e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Olha aí, verso 9. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos o quê? Libertos. E dos sirineus, e dos alexandrinos, e os dos que eram da Cilícia e da Ásia, e faziam o quê? Discutiam com Estevão. Veja, Estevão está aqui desenvolvendo a sua responsabilidade. O texto diz que através dele sinais e prodígios estão acontecendo. E aqui, irmãos, não pense somente em milagres e curas. O texto traz e diz que esses sinais são mais o poder do discurso. Estevão estava pregando de tal forma, Estevão estava defendendo a sua fé com tamanha sabedoria, que isso estava chamando a atenção. E todas as vezes que a palavra de Deus for pregada com sabedoria, com paixão, com unção, ela vai produzir reações. Ela vai produzir reações positivas. Pessoas vão crer, pessoas vão abraçar, pessoas vão chegar, pessoas vão querer, mas também haverão reações o quê? Contrárias. Por isso que o cristão ele não pode ser ingênuo. Por isso que é necessário que você tenha a verdadeira noção da importância de você ter uma fé sólida. De uma fé onde você esteja pronto para defendê-la, aonde você estiver. Que você esteja ciente de que sua fé será questionada, mas que o Senhor produza no seu coração essa certeza. Pode me questionar, porque a palavra de Deus habita no meu coração e no momento certo Deus vai me usar para glorificar o seu nome. Amém. Glória a Deus. Então o texto aqui diz que esses vários grupos se levantaram para fazer o que com Estevão? Discutir. Mas veja no verso 7, verso 10. Olha que coisa linda. Veja aí no verso 10. E não o quê? Meu Deus. Meu Deus. E não podia. Não podiam. Podiam e não podiam resistir e ao Espírito com que falava. Então fazer o quê? Verso 11, olha aí na sua Bíblia. Então, subornaram uns homens para que dissessem o quê? Ouvimos-lhe proferir blasfêmias contra quem? E contra Deus. Começou. E isso dentro do sistema judaico, gente, de religião, ela está montando uma armadilha para que aquela pessoa fosse condenada ao quê? À morte. É isso que eles queriam. Vejam a seriedade do que está acontecendo.
Estevão prega com tanta sabedoria, com tanta autoridade, eles não tinham quem acusá-lo, e isso deve ser o principal desejo de um pregador. Como é bom, né, um pregador que pode subir num púlpito sem medo de ser acusado, é ou não é? Triste o pregador que ele sobe. Eita, chegou o que eu estou devendo. Eita, chegou aquela que me viu na rua fazendo psiu. Eita, né? Triste o pregador que não tem autoridade. Triste o pregador que não pode pregar certas verdades porque pode haver alguém no público que vai desmascará-lo. Mas não é o que está acontecendo nessa noite. Aquele homem tinha tanta sabedoria, tinha um testemunho tão exemplar, que eles tiveram que fazer o quê? Inventar. Isso vai acontecer conosco, gente. Eu concordo que deve haver a reação da nossa parte quando é uma mentira, quando é uma calúnia. Aí o crente tem que se posicionar, inclusive, se proteger com os meios legais. Mas quando você tem consciência de que nada está acontecendo e de que é uma injúria espiritual, né? Fulano não gosta de você, pastor Alexandre. Por que ele não gosta? Não, porque ele não concorda com o que o senhor prega. Mas não, ele disse que o que eu prego é antibíblico? Não. Ele mostrou algum versículo para dizer que... Não, pastor, não. Ele só disse que não gosta do senhor e que não vai com a sua cara e que jamais iria na sua igreja. Aí eu vou fazer o quê? Tá bem, Isabelle. Eu vou deixar de ser pastor porque o povo não me ama. O povo não reconhece. Que nada. Nós vivemos uma geração de evangélicos fofos, mimados, qualquer coisinha. Se anime, meu irmão. Nessa hora vamos ver qual é a reação de Estevão. Veja aí. Verso 12, olha para a sua Bíblia. E diz assim: e excitaram o povo. Excitaram, gente, tem várias formas de se excitar, viu? Com conversa, com presentes, vocês estão entendendo, né? Fizeram um levante lá no povo. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, fazendo o quê? Investindo contra ele. E o quê? E o fizeram o quê? E levaram ao conselho. Foram lá prender esse homem. Não foram. Por favor, irmão Estevão, nos acompanhe. Tem uma arrebatar aqui, levar a força mesmo, arrastar. À frente da multidão, ó. A pessoa que é isso, um homem de respeito, um homem de moral, um pregador da palavra sendo arrastado no meio da multidão como um criminoso qualquer. O que é isso? É isso que está acontecendo. Mas vamos lá. E o arrebataram, levaram Israel até o conselho. E verso 13. O que é que tens aí na sua Bíblia? Apresentaram falsas testemunhas. Está vendo, gente? Falsas testemunhas. Que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. E naturalmente Estevão, no seu discurso, dizia: ó, esse templo aí já não serve mais para nada, viu? Outra coisa, Cristo cumpriu a lei. Ele está falando contra o templo. Ele disse: não, o nosso Senhor disse que esse templo aí vai ser destruído e não vai ficar o quê? Ele estava mentindo? Ele estava dizendo o quê? A verdade. Mas prossigamos. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o quê?
de anjo. Havia um brilho naquele homem. Aí a pergunta que eu faço agora, oh meu Deus, preso diante de um conselho, sabendo que a sua vida estava correndo sérios riscos de ser ceifada, esse homem poderia nesse momento estar com tudo, menos com brilho no rosto. Poderia estar triste, desanimado, com medo, acovardado, cabeça baixa, querendo se esconder, querendo fazer um monte de coisa. Mas o texto diz que havia nele um brilho no rosto. E é isso que acontece com crentes que têm convicção daquilo que crê. Um crente que tem convicção daquilo que crê, ele evidencia isso no seu rosto. O seu rosto é uma janela para o mundo daquilo que ele crê. Olha aí o primeiro verso. Olha na sua Bíblia. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Veja, Estevão estava sendo agora interrogado por quem? Sumo, o chefão, viu? O chefão da coisa. Estevão é um diácono, gente. Um diácono. Sendo entrevistado por quem? O sumo sacerdote. O líder maior de toda aquela instituição religiosa. Né? É de se esperar que nesse momento ele estivesse acanhado, com medo, envergonhado. Talvez até pensando em mudar, em flexibilizar o discurso. Não foi bem assim. Não, Jesus disse, mas foi Jesus. Eu nem acredito mais nisso. Não, sou um sacerdote. Esse templo aí, vai ficar em pé. Se eu quiser, inclusive, eu posso vir passar um calzinho aqui também. Será que é isso que esse homem vai fazer? E tudo isso, irmãos, é um exemplo para nós que desanimamos por qualquer coisa, para nós que inventamos todos os tipos de desculpas para não caminhar com Cristo. Isso aqui nos envergonha. Veja o que esse homem vai fazer. Olha aí na sua Bíblia. Verso 2. E ele disse, ele quem? Estevão, meu Deus. E ele disse, varões e irmãos e pais, o quê? Ouvi. Eita. Na frente de um tribunal, hein Mateus? Diante das maiores autoridades. Ei! Todo mundo aí! Ouvi que eu vou falar agora. E o que é que esse homem vai falar? Preste atenção. E ele disse, varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentro da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E depois dali seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que agora as habitais. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse, depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que da sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam a escravidão e maltratariam por 400 anos. Gente, eu poderia até fazer, né? Ler todo o sermão, mas não vou. Porque eu espero que vocês façam isso nas suas casas. Porque nós temos tempo para fazer muita coisa. A gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para andar, a gente tem tempo para assistir, a gente tem tempo para planejar como é a semana. Não é possível que depois do que eu estou falando nessa noite, que você não tenha tempo essa semana para ler esse sermão de Estevão. O que eu quero dizer é o seguinte, ele começa a pregar, qual é o primeiro personagem que ele cita? Abraão. Ele vai começar em Abraão e vai até Jesus. Ele vai falar sobre toda a história do povo de Israel. Ele vai falar, Israel, sobre toda a história, sobre toda a peregrinação. Ele vai falar, Gisele, do começo da história até o final. Ortodoxia. Sabe o que crer. Sabe explicar a razão da sua fé.
Por isso que ele não estava incomodado. Por isso que ele não estava com medo. Quando disseram, você vai ter que explicar o que é que você disse. Ele, oxe, deixa comigo. Estou só esperando a hora. Enquanto o pessoal dele está aqui só. Foi isso mesmo que tu disse. Ele disse, epa, todo mundo olhando para mim e vou agora dizer. Ele começa. Em Abraão, doutrina correta, conhecimento correto da palavra. É isso que se espera de nós, meus irmãos. Crentes que saibam explicar o porquê creem no que creem. E saibam, inclusive, explicar isso às outras pessoas. Eu vou dar um salto, isso vai me fazer ganhar um bom tempo, né? Um bom tempo. Vá. Ele cita Moisés, né? Ele fala muito sobre Moisés, como é que as coisas aconteceram, do retorno da Babilônia, aquela coisa toda, tal. Eu quero que vocês agora pulem para o verso 45. Aí eu já vou para o final do meu sermão nessa noite. Está vendo como é o pastor está objetivo? Já vou para o final do sermão nessa noite. Vá para o verso 45. A gente já vai para o finalzinho do sermão. Desse exemplo de ortodoxia e ortopraxia. Verso 45. Ele está lá pregando, viu? E o povo está lá ouvindo. Vamos ver o que ele está falando. Verso 45. O qual nossos pais recebendo também levaram com quem? Josué. Já está em Josué, viu? Começou em Abraão, já está em Josué. Quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de... Olha, começou em Abraão, já está em Davi. Eita, conhecimento. Que achou graça de Deus e pediu para que pudesse achar tabernáculo para o Deus de quem? Jacó. E depois o quê? E Salomão. Já chegou em Salomão. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Eita, olha. Qual é o principal centro de adoração dos judeus? O templo. Aí o pregador vem, ó. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ele já está, ó. Aí vamos lá. O céu, como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Aí, veja agora o final do sermão desse homem. A aplicação que ele vai fazer. Ó, o finalzinho do sermão, José. Veja aí. O que ele vai dizer para a plateia que estava ouvindo? Homens de dura cerviz. E o quê? Incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como quem? Vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Meu amigo, ele começa agora a acusá-los de todos os seus pecados. Não somente eles, mas o quê? As gerações o quê? Passadas. Eita, pregador. Hoje nós temos pregadores, né? Que dizem assim, olhe para o seu irmão do lado e diga que ele é lindo. Olhe para o irmão do lado e diga, tome posse. Olhe para o irmão do lado e diga assim, tudo vai dar certo. Já pensou um pregador desse aqui? Vocês são homens de dura cerviz, vocês resistem ao Espírito Santo. Qual foi dos profetas que os vossos pais não perseguiram? Estou chegando no final. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e o quê? Assassinos.
Vós que recebestes a lei por ordem, por ordenação dos anjos, e não o quê? Ele estava lá porque tinha falado contra o templo e contra a lei. Aí ele disse, nem esse templo aí vai continuar em pé, e a lei vocês também o quê? Vocês não obedecem. Meu Deus. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e faziam o quê? Rangiam os dentes contra ele. Nós vivemos uma geração de pregadores, meus irmãos, olhem para mim, estou indo para o final. Nós vivemos uma geração de pregadores que o grande objetivo deles é ser agradável ao povo. É se tornar um pregador famoso que é convidado para muitas conferências. Os pregadores hoje querem no final do culto serem abraçados, paparicados, querem ouvir do povo, eita, tu és o pregador, tu és o cara. Esse pregador fiel aqui, olha o que ele recebe do povo. O que é que o povo queria? Qual foi a reação do povo, a pregação deles? Rangiam os dentes. Verso 55. Mas ele, estando o quê? Pregador cheio do Espírito. Olha, irmãos, é isso que eu digo, ortodoxia, ortopraxia, um pregador cheio do Espírito Santo. Naquele momento o Espírito Santo vai usar do seu conhecimento e vai produzir nele coragem, vai produzir nele ousadia. Ele não vai estar preocupado com as pessoas, ele vai estar preocupado em ser fiel à palavra. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando seus olhos no céu, viu o quê? Viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verso 57. O que é que eles fizeram? Mas eles gritavam, aquilo estava doendo, a verdade era insuportável para eles. Eles começaram a gritar e começaram a fazer o que também? A tampar os ouvidos. É isso que essa sociedade tem feito diante dos pregadores da palavra. É isso que a nossa natureza pecaminosa tenta fazer quando um pregador está mostrando quem somos. A vontade é de gritar, pare, pregador. A vontade é de gritar e não querer ouvir, porque aquilo está nos acusando. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e fizeram o quê? Arremeteram unânimes contra ele. Verso 58. E expulsando-o da cidade, fizeram o quê? O apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E logo vai logo chegar a pregação, né? E vai ser todo prazer também. Esse jovem Saulo, que foi cúmplice, que participou daquele momento. Depois, esse assassino de cristãos, esse homem que perseguia a igreja, depois Deus vai transformá-lo no maior apóstolo da igreja. Isso que eu digo, essas pessoas devem procurar as igrejas pela exposição da palavra, porque é a palavra que vai trazendo essas coisas, é isso que vai edificar a nossa fé. Verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia. O que é que esse homem dizia? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Pai, castiga esses miseráveis. Pai, manda fogo para queimar esses incrédulos. Pai, vinga a minha morte.
Caim, foi isso? Senhor, não lhes imputes este pecado. Reproduzindo o discurso de quem? De Cristo. E tendo dito isto, fez o que, irmãos? Adormeceu. Duas aplicações que eu quero fazer para encerrar. Duas aplicações. Precisamos de homens como Estevão, que conheçam a palavra, que amem a palavra e que saibam explicar a palavra. Mas na mesma proporção, precisamos urgentemente de homens que conheçam essa palavra, mas que testemunhem desta palavra, dessa sabedoria que está em seus corações. Louvado seja Deus pela vida de Estevão. Amém, igreja? Amém. Que testemunho, que coisa linda. É de voltar para casa e dizer assim: meu Deus, me perdoa, Pai, me perdoa. Produz em mim, meu Deus, produz em mim esse conhecimento, esse desejo pela Tua palavra. E me ajuda, meu Deus, contra essa minha natureza pecaminosa. Que eu possa ser esse testemunho vivo do Teu Evangelho na minha vida. Louvado seja Deus pela vida de Estevão. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos?